Olá! Já pararam para pensar que as nossas rotinas, sabe, os lugares que a gente frequenta no dia a dia, eles estão, na verdade, moldando quem a gente é? Pois é, a gente vai explorar hoje uma ideia fascinante, a de que os nossos desejos mais profundos estão sendo formados por forças que muitas vezes a gente nem se dá conta. Para começar, lanço aqui uma pergunta. O que um shopping center, um estádio de futebol e uma universidade têm em comum? Assim, à primeira vista parece que nada, né? São mundos completamente diferentes. Mas e se eu disser que todos eles, no fundo, compartilham um propósito bem surpreendente? Olha, a resposta, segundo a análise que a gente está explorando, é que todos eles funcionam como igrejas. Isso mesmo, são instituições que competem pela nossa lealdade e, o mais importante, pelo nosso coração, pelo nosso amor. É uma ideia bem provocadora, né? Então vamos mergulhar nisso para entender como é que isso funciona. Vamos começar com o shopping, que é um ótimo exemplo. A tese aqui é que esses espaços, que parecem totalmente seculares, não têm nada de neutros. Muito pelo contrário, eles são ambientes que a gente pode chamar de litúrgicos, superpoderosos. Eles são projetados para nos ensinar uma visão bem específica do que seria a tal vida boa. E o fascinante é ver como essas instituições meio que imitam uma religião. Pensa bem, elas oferecem uma visão da boa vida, elas pedem a nossa fé, seja numa marca, num time, num diploma, e apontam para um tipo de bem supremo. E aqui está o ponto-chave. Elas usam práticas, rituais mesmo, para formar aquilo que a gente ama. E isso tudo nos leva direto ao argumento central sobre a natureza humana. A grande ideia aqui não é que a gente é o que a gente pensa. Não. A ideia é que somos, fundamentalmente, definidos por aquilo que a gente ama. A premissa antropológica aqui é basicamente esta. Os seres humanos são, em essência, seres que amam. O grande problema, segundo essa visão, não é uma falta de amor. A gente ama o tempo todo. O problema é que esse amor foi desorientado. A gente acaba amando as coisas erradas ou então amando as coisas certas, só que da maneira errada. E a lógica por trás disso é bem direta. Dá para resumir em 3 passos. Primeiro, a gente foi criado para amar. Segundo, a direção desse amor se perdeu em algum momento. E terceiro, como resultado disso tudo, o nosso desejo agora se volta para outras coisas que não o alvo original. E tem uma citação, inspirada em João Calvino, que resume isso de forma brilhante. Ela diz que a idolatria não é a ausência do desejo por Deus, mas a prova dele. Em outras palavras, quando a gente idolatra alguma coisa, quando a gente ama algo de forma desordenada, isso não prova que o desejo pelo divino não existe. Pelo contrário, isso é a maior prova de que esse desejo está lá, pulsando, só que apontando para o lugar errado. Ok, então, se o diagnóstico é um amor desorientado, como é que geralmente se tenta corrigir isso? Pois é aqui que essa análise aponta para um erro de estratégia bem comum, um passo em falso que a gente pode chamar de racionalista. É só olhar para esse contraste. De um lado, a formação secular, que forma o coração, usando o corpo, a imaginação, o afeto, através de práticas e rituais. E do outro lado, a resposta que geralmente se dá que foca só na mente, com informação, palestra, sermão. Fica claro que é uma batalha bem desigual, né? Ou seja, o ponto central é este. Existe uma batalha pelo coração sendo travada, só que com as ferramentas erradas. A gente parte da suposição de que somos coisas pensantes, basicamente, mentes que precisam ser preenchidas com informação. Mas a realidade é outra. A gente é, na verdade, um tipo de animal litúrgico, criaturas de corpo e alma, amantes que são moldados por práticas e hábitos. E para ilustrar esse ponto de um jeito que a gente nunca mais esquece, vamos buscar uma ajuda na literatura. A história do Winston Smith, no livro 1984, do George Orwell, dá uma lição assim visceral sobre como o amor pode ser formado de fora para dentro. O Winston, o personagem principal, ele acreditava no seguinte, que ele podia obedecer ao partido por fora, mas por dentro, por dentro ele guardava o seu verdadeiro eu. Seus amores, seus ódios, tudo estaria seguro e intocado lá no fundo. Para ele, o que importa são os sentimentos. Só que o partido, o regime totalitário do livro, entendia a natureza humana de um jeito muito mais profundo. Eles sabiam que só obediência externa não bastava. Não era o suficiente para ter o controle total. O objetivo final deles não era a submissão, era o amor. Toda a tortura que o Winston sofre não tem como objetivo só fazer ele confessar. O objetivo é reprogramar o amor dele. E a derrota dele só é total, só é completa no momento em que ele de verdade, genuinamente, passa a amar o grande irmão.
A lição que Orwell nos deixa é devastadora para aquela ideia de que nossos afetos são uma fortaleza interior intocável. O que a história mostra é que nossos amores não são esse núcleo isolado. Nós somos criaturas de corpo e alma. É o corpo que educa o coração e é a repetição que forma o desejo, certo? Então, diante desse diagnóstico de que somos o que amamos e que nossos amores podem ser moldados, qual seria a resposta eficaz? Como é que se ganha o coração de verdade? Bem, a conclusão lógica parece clara. Se o problema é um amor desviado, se é uma questão de desejo, a solução não pode ser só informação correta. Não adianta. Uma solução que foca só no cognitivo não vai resolver um problema que é na sua essência litúrgico. Isso quer dizer que a resposta tem que usar a mesma tecnologia do problema. Ela precisa ser, em sua essência, litúrgica. Tem que ser algo que engaje através de práticas que formem e reorientem o desejo e não apenas o intelecto. E o que isso implica? Uma contraformação intencional. É preciso repensar a adoração, por exemplo, não só como expressão de algo que já existe, mas como uma pedagogia do desejo, algo que nos ensina a amar. É repensar a educação não só como transmissão de fatos, mas como a formação de hábitos. O objetivo final? Formar pessoas que aprendem a amar e a desejar o que é verdadeiramente bom, o reino. E chegamos na ideia final, que é muito poderosa. O reino de Deus vence não apenas por ser verdadeiro, mas por ser desejável. Ou seja, não basta ter a verdade. A verdade vence quando ela se torna atraente, quando ela se torna desejável. Quem não consegue formar o desejo acaba perdendo o coração, mesmo que tenha todos os argumentos do mundo do seu lado. E para terminar, fica aqui uma reflexão para a gente levar. É só olhar para as nossas próprias vidas, para as nossas rotinas. Quais são as práticas, talvez silenciosas, que estão moldando aquilo que a gente mais ama?